Irmãos e irmãs, privilégio estar aqui, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, dizer aos irmãos que estamos felizes, eu e a minha família. Amados, abram por favor a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 11. Vou estar pregando hoje sobre o segredo da casa. Quero falar sobre o segredo da casa. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 11, diz assim, nós estaremos lendo até o versículo 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma única fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e baltume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toca os céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Eia, desçamos e confundamos ali a língua, porque para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém. Irmãos, de quem é a responsabilidade da edificação da casa? De quem é a responsabilidade? Eu quero perguntar para vocês hoje. Sei que vocês são pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. De quem é a responsabilidade de edificar uma casa na visão de vocês? De Deus? Alguém disse de Deus. De mais alguém? De quem é? Nós mesmos? É do homem? O homem é responsável pela edificação da casa? Sim ou não? E a mulher faz o quê? Certo. O texto que nós estamos lendo vai contar a história de um povo que se reuniu para a edificação não apenas de uma casa, mas se reuniu para edificar uma cidade inteira. Este povo era um povo que estavam trabalhando em unidade. Este povo não era um povo desordenado. Se você for bem ler o texto, e você for ler o versículo 4, eles começaram a trabalhar com um propósito único. E você percebe que mesmo quando há unidade, mesmo quando há organização, mesmo quando há trabalho de equipe, não significa que Deus está aprovando. Muitas das vezes você vai ver uma casa organizada. Você chega naquela casa e diz: nossa, mas que legal, que construção maravilhosa, que casa linda. Tudo aqui é bonito, o jardim, tudo é organizado. Agora, o que tinha esta cidade
que fez com que Deus não se agradasse dessas casas? Primeiro, eles estavam tentando construir para a sua própria glória. Toda vez que uma casa é construída com um propósito único de fazer com que a nossa vaidade ou os nossos propósitos pessoais se sobrepassem aos propósitos de Deus, Deus não está nessa edificação. Existe um propósito de Deus para o seu lar, para a sua casa. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre o propósito de Deus para a nossa casa, sobre o segredo da nossa casa, para que Deus possa ser glorificado. Uma casa, para ser edificada, ela precisa ser edificada em pelo menos 3 etapas, segundo os construtores. Primeiro, ela precisa ser edificada pela fundação, ela precisa ser edificada pelas paredes, e ela termina a sua edificação na cobertura. Fundação, parede e cobertura. Essas paredes e estas coberturas, elas precisam ser compartilhadas. Então, a gente pergunta para a mulher e diz assim: irmã, de quem é a responsabilidade da edificação da tua casa? Geralmente a mulher diz: o homem, porque o homem é o cabeça, não é? Mas se você vai num congresso de mulheres, as irmãs bem citaram aqui, alguém citou um texto disso, é responsabilidade da mulher. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre isso, para ver se a gente consegue chegar a um consenso sobre de quem é a responsabilidade da edificação da casa. Se você puder abrir a tua Bíblia em Salmos 127, versículo 1, nós vamos ver que a casa ela deve sempre começar pelo alicerce. Sempre deve começar pelo alicerce. E o alicerce da casa, segundo a palavra de Deus, ela deve ser começada a sua edificação nesse texto. Salmo 127, versículo 1. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Uma casa que não começou a ser edificada em Deus, ela não vai prevalecer. Qual era o problema dos irmãos aqui de Babel? Não era para Deus. Esta cidade não era para Deus. Essa cidade era para eles mesmos. Outra coisa que a gente vê errado aqui nessa construção: eles queriam chegar a Deus. Está errado alguém querer chegar a Deus? Não. Mas o que está errado aqui? O método. Eles não tentaram chegar a Deus através da oração. Eles não tentaram chegar a Deus através do jejum. Eles não proclamaram um arrependimento da igreja. Eles não pregaram a palavra do Senhor como ela é. Eles criaram um método. E eles disseram: nós vamos chegar a Deus pelos nossos próprios meios. Eu vejo aqui um povo interessado em agradar o coração de Deus, mas olhando para os métodos humanos, construindo uma torre, e a Bíblia vai dizer que eles ergueram uma torre, e eles tentaram chegar a Deus através de uma torre. Não existe meio humano para se chegar a Deus. A palavra aqui é bem clara, ele diz: se o Senhor não edificar. Eles consultaram a Deus para edificar essa cidade? Não. Eles consultaram a Deus. Eu posso dizer que esta torre, ela é a primeira igreja que a humanidade construiu. Era um templo, era um lugar onde se buscava a Deus, era um lugar que, teoricamente, os levaria até Deus, só tinha um problema: Deus não estava na edificação. Isso também mostra que eu posso vir ao templo, isso também mostra que nós podemos construir um templo
para 3, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Mas, se o Senhor não está na edificação deste templo, se o Senhor não está conosco nessa construção, nós não a construiremos. Mas isso também me mostra que se nós somos capazes de começar uma edificação e terminá-la, em oração e em jejum, como esta igreja está fazendo, se nós formos capazes de convocar a presença de Deus, esta construção será bem-sucedida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor é o alicerce da sua casa. Se você colocar a tua casa sobre Deus, ela jamais vai cair. Amém? Amém. Então, o primeiro alicerce é? O alicerce deve ser Deus. Sua casa pode ser linda, pode ter a melhor estrutura, mas se não estiver feita sobre Deus, vai desmoronar. A gente está vendo, nós estamos vendo pessoas sendo completamente destruídas na nossa nação. Homens que a gente considerava os mais poderosos da nossa nação. Homens que nós dizíamos, esses jamais vão cair. E adivinha, quem são os que mais estão caindo no nosso país? Os donos das construtoras. São especialistas em construção, mas não estão edificando sobre Deus. Os donos das maiores construtoras do nosso país estão presos, porque não edificaram suas casas sobre a rocha que é Deus. Amém? Muito bem. Eu perguntei a vocês de quem que é a responsabilidade da edificação da casa. Alguém disse que é da mulher, alguém disse que é do homem, e nós já sabemos que Deus faz parte da nossa edificação. Veja Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Esse é o segundo passo para a edificação de uma casa. Todo aquele, pois que escuta as minhas e as assemelhá-lo-ei que sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. E o Senhor está dizendo, olha, não basta simplesmente você começar a sua construção. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 3 regrinhas nesse texto. Primeiro, está falando do homem. Está dizendo que é responsabilidade do homem edificar a casa. Agora, quem é que ora mais, o homem ou a mulher? Tem certeza? O Senhor está dizendo, olha, aquele que ouve, você vai edificar a tua família? De repente você entrou aqui hoje com um propósito. Senhor, a minha casa está precisando do Senhor. Então ouça isso. Ouve, pratica, seja prudente. Agora, eu tive pesquisando e eu pensei, meu Deus do céu, não sou um homem assim muito estudado nas palavras difíceis. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se o Senhor está comparando o homem que estuda, que ouve e que pratica, e ele é prudente, então o que significa a palavra prudente? O que significa a palavra prudente? Aí, eu fui pesquisar. E a palavra prudente, em alguns dicionários, está bem assim, ó, veja. Prudente, virtude que faz prever e procura evitar inconveniências e perigos. Primeira definição. Segundo, a palavra prudente também pode ser definida como alguém que tem cautela.
Terceiro, a palavra prudente também pode ser definida como precaução ou calma. No trânsito, na rua, na hora de fazer os negócios, é ou não é? A palavra prudente também pode ser traduzida como sensatez. Paciência para tratar assuntos difíceis. Pastor, eu ando muito impaciente. Pastor, eu ando nervoso. Pastor, estou tomando calmante, pastor. Pastor, a minha vida está... E o Senhor está dizendo, é simples. Ouve a palavra do Senhor e pratica. Acabou teu problema de nervosismo, irmão. Pastor, eu estou muito preocupado com uma decisão que eu preciso tomar. Ouve a palavra do Senhor e pratica. Porque você será prudente e a prudência também é calma, cautela. Já dizia o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Pastor, não estou conseguindo dormir à noite porque estou muito preocupado. Ouve, pratica. Que simples, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes e nela, bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Bem-sucedido o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, eu já pedi conselho para o advogado. Pastor, eu já pedi conselho para o meu professor da faculdade. Pastor, eu já pedi conselho para todo mundo. E o que a palavra do Senhor está dizendo é: ouve a palavra do Senhor. Homens, ouve a palavra do Senhor. A responsabilidade de edificar a casa também é do homem. Deus vai trabalhar através do homem. Quem é o mantenedor da sua casa? Deus. Mas quem Deus usa para manter a sua casa? O homem. Aí a mulher vai dizer, lá em casa o marido está desempregado, lá quem mantém sou eu. Mas geralmente, a edificação de uma casa, falando no sentido literal, geralmente quem faz as paredes é o homem. Geralmente quem faz as vigas da casa é o homem. Geralmente quem faz a massa, quem coloca o tijolo, tudo é o homem, não é? E o Senhor está dizendo, olha, bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras. Irmãos, o problema nosso não é ouvir. Todos vocês ouvem aqui. Aqui é pregada uma das melhores palavras de Rio Verde, uma das melhores palavras de Goiás. O pastor de vocês é o meu professor. E eu fico tentando entender como é que ele consegue tirar todo o culto uma palavra daquela que ele coloca aqui. Se não vem de Deus para a sua vida, é porque, quem sabe, você está ouvindo, mas não está praticando. Sabe aquela pessoa que diz, Deus fala comigo. E aí você vem ao culto e Deus traz uma palavra rema e você vai embora e diz, Deus não falou comigo. Aquela pessoa que diz, Deus fala comigo. E ele pega a Bíblia, lê sobre prudência, lê sobre sensatez, se você está ouvindo, sobre prudência, sobre sensatez, sobre ser cauteloso nos seus negócios. E quando você termina, há entre nós aqueles que dizem, Deus hoje não falou comigo. Ouve e pratica. Primeiro Deus, segundo o homem,
Agora chegou a vez das povo sábio. Aonde fala da mulher? Sábia? Provérbios? Viu aí? Conhece de cor. Todas são praticantes desse texto, sim ou não? Sim, ô glória. Na igreja lá isso não acontece, né, irmãos? É verdade. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim: algumas mulheres sábias, não. Há entre as mulheres quem seja sábia? Não. Então, como diz? Toda mulher sábia edifica sua casa. Pastor, que em casa o propósito da edificação da casa é o marido. Deus é que deve edificar a minha casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Nós falamos sobre a edificação em 3 fases. A primeira fase é o alicerce. Deve ser a rocha. E a rocha é? Segundo, as paredes e as vigas. Esse é o trabalho braçal, geralmente é feito pelo homem. Mas e a mulher? A mulher deve ser a cobertura. Qual é o poder de uma mulher que ora? Qual é o poder da oração da mulher? O que acontece com uma casa quando a esposa se põe de joelhos? O que acontece com o marido quando a esposa se põe de joelhos? Qual é o poder da oração da mulher? A Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Qual é o coração mais contrito e quebrantado, do homem ou da mulher? Deus não resiste o seu coração. Se você soubesse o poder que tem a tua oração, você estava de joelhos. Se você soubesse que a maioria dos problemas que a sua família, a sua casa, está passando, fosse resolvida quando você dobrasse os teus joelhos, provavelmente você se levantaria pelas madrugadas. Quando a mulher se coloca de joelhos, Satanás já sabe, ele já perdeu, só precisa sair. Deus ouve a minha oração, mas Deus também ouve a oração da minha esposa. Eu nunca vi um inimigo da minha esposa que permaneceu de pé por muito tempo. Eu nunca vi a minha esposa orando, pedindo a Deus para fazer nenhum tipo de maldade com os seus inimigos, porque Deus não faz isso. Nós não devemos orar assim. Mas, quando a minha esposa ora, o céu se abre. Posso dizer para vocês que 90% das bênçãos que eu recebi depois de me casar. E posso dizer para vocês que eu tenho plena convicção de que Deus ouve as minhas orações, mas as orações mais respondidas que tem na minha casa são da minha esposa. Vocês, mulheres, têm o poder de clamar. Quando uma mulher dobra os seus joelhos, e ela faz isso com lágrimas, os céus se abrem. Se você fizer um propósito com Deus de orar pela tua casa, de cobrir a tua casa, pastor, qual é o processo da edificação da mulher? Vamos lá. Primeiro você deve orar. Quanto? Pastor, quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo você deve orar para Deus te responder? Eis a pergunta. Quanto tempo você deve orar para Deus te responder? 1 ano? Já sei. 7 quintas-feiras, se Ele não me responder,
eu vou embora da igreja, nunca mais eu volto. E ó, já estou na sexta, aleluia. Quanto tempo você deve orar para Deus te responder? Até que Ele responda. Deus vai te responder. Você não ouviu. Deus vai te responder. Pastor, mas lá em casa. Enquanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo. E ela vai falar sobre a gravidez da mulher. E ela vai dizer que enquanto mais está se aproximando a criança, mais as dores se multiplicam. Quanto mais está chegando a bênção da mulher, mais as dores se multiplicam. Se o inimigo está intensificando as lutas contra a tua casa, é porque ele sabe que Deus está trazendo a tua. Glória a Deus. Primeiro, a mulher sábia, ela edifica a sua casa na oração. E aí eu fui pegar algumas definições da palavra sabedoria. Veja quais são as qualidades da sabedoria. Vocês que são mulheres sábias, que já disseram aqui, não é? Olha só. Primeiro, uma mulher sábia é uma mulher que tem um caráter. Oh, glória. Segunda definição, grande instrução. É uma mulher que estuda, né? Sabedoria também é definida como ciência, erudição, saber, acúmulo de conhecimento, aleluia. Justo conhecimento da verdade. Agora essa aqui é legal, essa aqui eu tenho certeza que todas as mulheres têm, olha só. A mulher sábia, ela é temperante, reflete e é sensata. Temperança, reflexão e sensatez. A mulher sábia é aquela mulher que pensa para falar e não fala para pensar. A mulher sábia que edifica a casa é aquela que apoia o seu marido. Não é a que apoia o inimigo do marido, gente. É que apoia o marido. A mulher sábia é aquela mulher que o marido chega em casa e diz: meu mundo acabou. E ela pega na mão do marido e ela diz: não acabou. Nós estamos firmados sobre a rocha. Ou é aquela mulher que o marido chega e diz: meu mundo acabou. Ela: eu já sabia. Eu te falei desde o princípio. Eu sempre soube. A minha mãe falava que não ia dar certo. A mulher sábia é aquela mulher que anima o seu marido no Senhor. É aquela mulher que ainda que ela diga: eu sabia. Mas é aquela que diz: mas não importa, eu estou aqui para te ajudar e nós vamos vencer juntos. Deus está falando com alguém aqui hoje. A mulher sábia não é aquela mulher que olha para o marido e diz: se esse negócio não der certo, eu te largo. Não. A mulher sábia é uma mulher sensata. É uma mulher que o seu senso não é baseado no seu conhecimento do imediato. Mas a mulher sábia é aquela mulher que o seu senso é baseado no conhecimento que ela tem das promessas de Deus.
Porque se você acreditar nas promessas e se você conhecer as promessas que Deus tem para você, você nunca vai andar desanimada. Você nunca vai andar cabisbaixo. Ainda que você esteja comendo maná, mas você sabe que o maná está no seu caminho para Canaã. Ainda que hoje tenha pouco na sua casa, ainda que você esteja passando pelo suficiente, você sabe que um dia a tua vitória vai chegar, porque você está em oração e confiando naquele que te cuida, que te guarda, que te prometeu. Quero falar sobre uma construção que eu chamo de casa. É uma casa móvel. Eu acho que vocês conhecem. Em 1909 a 1911, começou-se uma construção de um grande barco. Foi o maior barco que a humanidade já ouviu falar. Segundo os que o fizeram, disseram que este barco nem mesmo Deus afundaria. Nem Deus afunda o Titanic. Agora, quero trazer uns dados para você aqui sobre o Titanic. Ele foi construído para 2.227 passageiros. Existe uma réplica exata do Titanic sendo construída no mundo. É para ele navegar agora em 2019. Você teria coragem de entrar no Titanic? No novo Titanic? É exatamente igual ao último. Existe mais de 1.500.000 pessoas na fila, aguardando para fazer a viagem inaugural do Titanic. Ele vai sair do mesmo lugar que saiu o anterior, com os mesmos móveis, só não vai ter a mesma tripulação. Mas ele vai fazer o mesmo percurso. Os estudiosos acreditam que a primeira viagem do novo Titanic vai começar custando $1 milhão. Estão querendo pagar $1 milhão para confiar novamente no Titanic. O Titanic era o melhor barco, sim ou não? Sim. Ele afundou. De todos esses 2.227 passageiros, na noite de 15 de abril de 1912, 1.523 pessoas morreram afogadas. Apenas 700 pessoas sobreviveram. E se sabe qual que foi a coisa mais interessante quando eu fui estudar sobre o Titanic? Só era para ricos. Era a melhor tripulação, era o melhor material, era o maior barco, era a elite. E todos confiaram no enorme barco. Tem uma foto das pessoas chegando no seu destino, aquelas que sobreviveram. Eles saíram da Inglaterra num enorme barco e chegaram nos Estados Unidos em botes salva-vidas. Saíram exaltados, dizendo, somente nós podemos. Chegaram nos Estados Unidos dizendo, nós não podemos nada. Nós não somos capazes de nada. Confiaram em quem? Nos homens. Não confiaram em Deus. Nós não confiamos no nosso governo. Nós não confiamos nos economistas. Posso falar uma coisa para você? Se você levantar de manhã e ligar a tua televisão para projetar como vai ser os seus anos próximos, você vai ficar depressivo. Você não vai esperar nem o Titanic sair, você vai querer atravessar nadando só para bater no iceberg.
Tá feio a coisa. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas e nós? Você confia em Deus? Tem certeza? Então você vai edificar a tua casa em Deus. Você vai orar mais. Você, irmã, vai orar mais pelo teu marido. Você vai orar mais pela tua casa. É tua responsabilidade cobrir a tua casa de oração. Não é a tua responsabilidade trazer o pedidinho de oração aqui para que o ministério de intercessão possa passar noites e noites. Alguém um dia me ligou e disse: pastor, estou passando por um grande problema, pastor. Eu disse: mesmo? Sim. E eu descobri e me falaram que o senhor é uma pessoa que gosta de orar. Eu falei: realmente. Então o senhor poderia fazer uma campanha por mim, pastor? Eu disse: como assim, irmã? Não, pastor, faz o seguinte: Deus ouve quem levanta de madrugada, não ouve? Ouve. Então o senhor podia fazer uma campanha de madrugada por mim. Aí eu falei assim: irmã, mas e a senhora? Vai estar fazendo o quê? Pastor, eu não consigo levantar de madrugada. Toda vez que eu tento, pastor, não dá certo. O celular não desperta, quando desperta eu desligo. Mas o senhor ora por mim? Eu falei: de jeito nenhum. Agora, eu oro com a senhora. Se a irmã quiser orar comigo, eu oro com a irmã. Agora, orar pela irmã, faço não. Porque não diz o pastor sábio cobre a casa, edifica a casa. Já vi o pastor fazer muita coisa, mas irmão, isso não. A mulher sábia, ela dobra os seus joelhos. Agora, você quer algo mais poderoso do que a oração de uma mulher sábia? Quer uma receita mais poderosa? Sim ou não? Pega teu marido, chama ele do teu lado, diz assim: amor, fantástico depois, Flamengo depois, Palmeiras já foi. Os outros eu nem vou citar. É ou não é? Meu bem, vem cá. Eu descobri na igreja, no culto de quinta-feira, que a palavra do Senhor diz que quando 2 ou 3 concordarem aqui na terra, será concordado? Concorda comigo em oração. E aí você, mulher, ora e ele concorda. Você profetiza: eu profetizo sobre os meus filhos, ele diz amém. Eu profetizo sobre as minhas finanças, que Deus vai abençoar. Eu profetizo, eu declaro, e ele vai dizer: eu também. Concordo com essa mulher aí. Está usando palavras aí que eu nem sei o que significa, mas é isso aí mesmo que eu quero. E vocês vão para a oração juntos. E vocês vão dobrar os joelhos de vocês juntos. E não há inimigo que vai ficar de pé diante de vocês. O inimigo já sabe que quando vocês orarem juntos, vocês vão vencer. Você também sabe. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. Quem vai edificar a sua casa sobre Cristo? Vamos nos colocar em pés. Eu quero orar por você.